Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham aí no canal. Eu quero mais um dia que está gravando mais um vídeo. Gostaria eu de pedir você que se inscrevesse no nosso canal, desse um like, compartilhasse nossos vídeos, né? Apertasse o sininho para receber as notificações. Toda semana tem palavra nova aí da parte de Deus. Hoje eu quero meditar com você em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18, que diz: aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem, 666. Irmãos, esses dias eu estava estudando um pouco sobre Apocalipse e sobre esse texto, o número da besta. Você pode notar que a besta existe duas, uma que subiu do mar e outra que subiu da terra. Existem algumas linhas de pensamento que interpretam que a primeira besta que subiu do mar seria Roma, né? Porque foi ferida e voltou a viver. Alguns outros dizem que seria o anticristo, o próprio anticristo. E a segunda besta, alguns falam que é os Estados Unidos, pelo ser um país economicamente político muito bem sucedido. E outros dizem que seria o falso profeta. Mas o que eu quero enfatizar com você aqui no dia de hoje é sobre o número da besta, 666, que é o número de um homem, né? Quem tem o entendimento, a sabedoria, calcule este número. Alguns dizem que este número se referia a Nero, na época da igreja primitiva, porque Nero era um homem cruel, um perseguidor do cristianismo, um homem que queimou vários cristãos em praça pública para iluminar Roma, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então, Nero era tido naquela época como uma figura de um anticristo, pela maldade, crueldade e pela forma que não gostava dos cristãos, e pela forma que ele perseguia e matava os cristãos. Então ele era tido como um anticristo da época. E o número dele, irmãos, o nome dele, né? O nome dele, se você somar, vai dar 666. Bem interessante, né? Hoje, em alguns colocam aí como Emmanuel Macron sendo, né, um dos nomes que 666 somado também daria o seu nome, né? Mas eu vejo que o anticristo é alguém, ou a besta vai ser alguém muito influente e muito poderoso, entre aspas, porque a Bíblia vai dizer aqui no texto que se referem, que ele vai fazer sinais e prodígios e vai enganar muitos, e que ele vai fazer fogo, até fogo cair do céu. Então muitos sinais e prodígios ele vai fazer, e vai enganar muitas pessoas. Diante dessas pessoas ele vai fazer esses prodígios. Muita gente vai aceitar esse número da besta. Por quê? Por causa dos sinais que vão ver. Vão ver os sinais acontecer e vão achar que é o Cristo, né? Que é Cristo mesmo que está fazendo tudo isso, e vai aceitar esse número. Mas nós vemos, irmãos, que este número é número de um homem. O número 6 é número de homem. E ele é somado aqui 3 vezes, né? O anticristo, o falso profeta, vão usar este número, que é o número do homem. E algumas coisas você pode notar sobre a marca também. É uma coisa interessante. A marca, eu, Leslie Elmer, tenho para mim que será uma coisa visível. Eu tenho para mim que será algo que todo mundo verá, porque é um sinal. Um sinal que será marcado. Você vê, por exemplo, um animal que é marcado. Este animal, ele tem os dizeres, ou o número, ou a letra do seu dono. Por exemplo, um boi, um gado que é marcado, ele tem as letras iniciais do seu dono, que em qualquer lugar que ele for, ele sabe que aquele animal é dele. Ele pertence a ele. A mesma coisa vai acontecer com quem aceitar a marca da besta. Esta pessoa vai aceitar esse número e vai estar marcado com a marca da besta. Então, irmãos, eu vejo que será algo visível. Isso é uma coisa particular minha.
é um pensamento meu, não estou afirmando, mas é algo que eu acredito que será algo visível para que todos vejam que aquela pessoa pertence ao anticristo e ao falso profeta, porque aceitou o número da besta. Então, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, para a palavra de Deus, começamos a ver essas coisas, a analisar este número, o número da besta, e estudar sobre o que vai acontecer nos últimos dias, nós vemos que muita gente está por aí vivendo aleatoriamente, sem parar para pensar nessas coisas. E hoje nós usamos já o número 666, não sei se alguém sabe, no código de barra dos produtos que você compra no supermercado. Esse número está inserido lá em numeral romano. Você às vezes não sabe, mas já utiliza esse número. No código de barra, ele está presente ali. Então, irmãos, nós estamos caminhando para os últimos dias e Jesus está voltando. E nós precisamos estar alerta sobre essas coisas, porque o fim se aproxima, né? Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos todas essas coisas se cumprirem, as profecias bíblicas se cumprirem, nós vemos que estamos perto de chegar a encontrar com Cristo. Então, o número já existe, já está aí no nosso meio. Nós precisamos atentar para que o cenário político já está armado, para que o anticristo possa assumir. O mundo já está de mal a pior, né? E muitos estão já negando sua fé em Cristo Jesus. E eu acredito que neste dia, no dia da grande tribulação, nesses anos que se referem, será muito mais difícil alguém não aceitar o número da besta. Por quê? Porque a pessoa não poderá comprar nem vender, como a Bíblia diz, né? Não vai poder nem comprar nem vender e será muito mais difícil não negar a fé, não aceitar o número da besta. Quem não aceitar vai ser morto, a espada ou de várias formas. Então, a pessoa precisa hoje estar firmado em Jesus, aceitar Jesus, estar colocando a sua vida diante de Deus, porque a qualquer momento dá-se-á o arrebatamento da igreja e quem vai estar assumindo o mundo é o anticristo e também o falso profeta. Eles estarão trabalhando juntos e quem aceitar este número, o número 666, ou o nome, do anticristo, não terá salvação. Então, irmãos, que nós venhamos estar atentos, percebidos, e que não venhamos aceitar marca nenhuma em nós. Alguns têm um pensamento que a igreja irá subir antes da grande tribulação, outros pensam que durante a grande tribulação e outros pensam que pós a grande tribulação. Isso são linhas de pensamento, a gente respeita todas elas, mas eu gostaria, Wesley, de subir antes da grande tribulação. Eu tenho fé e chegarei lá antes. Então, irmãos, que nós venhamos estar percebidos sobre esse número aí, do anticristo, as coisas políticas, os cenários que estão sendo montados por aí, para que ele assuma um. Nós não sabemos ao certo, não podemos afirmar quem é essa pessoa, mas podemos ter uma ideia de que será alguém comparado a Nero, pelo que o cenário da época dizia, mostrava que Nero era. Então seria alguém mais ou menos desse tipo de pessoa, com mesmo as características bem parecidas. Então eu quero deixar essa palavra para você de alerta, e te alertando sobre isso, sobre a palavra aí de Apocalipse, para você ficar atento à relação aos sinais. Eu quero orar por você. Deus abençoe a todos que nos escutam no canal. Abençoa a vida, Senhor Jesus, de cada um. Toma cada um na sua mão, Deus. Que sejamos, Senhor Jesus, cada dia mais abençoados pelo Senhor. Que sejamos firmados, Deus, na Tua palavra. Que sejamos, Senhor Jesus, firmados, Senhor Jesus, no Senhor. E que o Senhor nos livre de todo mal, de toda ação maligna, Senhor. Pai, que o Senhor venha alcançar almas, que o Senhor venha salvar almas, Deus. Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar libertando cada um, Deus, do mal,
libertando cada um, Deus, de cair nas armadilhas de Satanás, Deus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, salvar pessoas, Deus. Que o seu nome venha a ser glorificado, Deus. E que nós não venhamos, Senhor Jesus, passar por essas situações, Deus. E nós oramos, entregamos todas as famílias, todos que são inscritos no canal, todos que fazem parte, Senhor Jesus, do Senhor, Deus, da tua presença, Deus. Todos que estão diante de ti, Pai. Que venham ser abençoados em nome de Jesus, Deus. Assim eu oro e abençoo a todos, em nome de Jesus.